boa tarde, tudo bem? Então, eu vou responder algumas críticas, né? A primeira crítica é sobre a questão do autor do pecado. Vou responder a nível ontológico, né? E depois é uma explicação metafísica e uma explicação preceptiva dessa questão do autor do pecado, que é uma das questões maiores que entram no caso. Então, em termos de ontologia, tudo que existe não é Deus, né? No sentido em que Deus cria coisas que não são Ele, obviamente, né? Outros indivíduos e objetos e seres que não são Deus. Mas em termo mínimo de ontologia, todas as coisas que existem, tanto subsistem em Deus, quando vivem nele, quanto são feitos do material pré-existente, que é a própria palavra e o poder de Deus. Então, as coisas existem e são formadas, né, não de, segundo a palavra de Deus em Hebreus 11:3, não digamos assim, de átomos ou coisa assim. De acordo com a Escritura Sagrada, as coisas existem e são formadas daquilo que não se vê, ou seja, da palavra de Deus, né? Todo o universo foi formado, o mundo, o universo, daquilo que não é aparente. E aquilo que não é aparente não é meramente átomo, mas a palavra de Deus e o poder de Deus. Então, em termo ontológico, em um nível primordial, as coisas que existem, elas são formadas em sua estrutura original, ou seja, mínima, digamos, se nós podemos dizer mínima ou máxima, porque é absurdo falar em mínimo ou máximo em termos espirituais, ou em tamanho, né? As coisas grandes ou pequenas, ou todas as coisas que você vê ou não, elas são formadas em nível espiritual primeiro. Aquilo que é material é feito daquilo que é espiritual, ou seja, da palavra de Deus. Isso, como nós cremos nisso? Apenas pela fé na palavra de Deus, que diz que as coisas que existem são feitas daquilo, das coisas que se veem são feitas daquilo que não se vê. Ou seja, a palavra de Deus é o arquê de todas as coisas. Esse é o tema do meu terceiro livro, Onde Está o Sábio, o Inquiridor desse Século. Meu terceiro livro, ele vai abordar esse tema do arquê, o arquê grego, né? Então, recapitulando, né? As coisas que se veem não são feitas de átomos, nem de nada disso. Elas são feitas da palavra de Deus, Hebreus 11:3. Ou seja, aquilo que se vê é feito daquilo que não se vê, da palavra e do poder de Deus, né? Aquilo que não se vê, palavra do poder de Deus. Criou todas as coisas pelo sopro da sua boca, Salmo 33. Então, é do poder de Deus e da palavra de Deus que as coisas são compostas em sua estrutura original. Só que de forma que essas coisas não são Deus, embora a palavra e o poder de Deus sejam Deus, né? Deus tira do seu próprio poder e palavra, ou seja, de si mesmo, e cria uma segunda ontologia, no caso, diferente dele, que é a criatura ou a criação. E essa criação é feita a priori e formada de si mesmo, no caso de Deus, porque não existe uma outra ontologia e não existe outra rocha da qual toda a criação foi cortada, né? Toda a criação foi tirada e tem como molde e arque o próprio Cristo e a própria palavra de Deus. Então, as coisas que existem são feitas assim, dessa forma. Isso já é o suficiente para destruir qualquer problema metafísico ou qualquer problema filosófico que se levante contra a ideia de Deus ser o autor do pecado. Por quê? Deus não é, por exemplo, aquilo que é criado. Então Deus, por exemplo, não é um cachorro, não é uma pedra, isso é panteísmo, não é, digamos assim, também tudo que existe, né? E o que deriva dessas coisas, né? Alimentos, enfim, e outras coisas também que você pode pensar diversas coisas, né? Dizer que Deus seja qualquer coisa dessas é blasfêmia. Todavia, essas coisas são feitas, sim, do poder de Deus como estrutura a priori e da palavra de Deus. Isso é mais profundo ainda do que a questão a priori de dizer que Deus é o autor metafísico do pecado e das coisas, né? Dos atos malignos. Por quê? Porque todas as coisas, inclusive as coisas mais nojentas que foram criadas por Deus
e tem por estrutura base a priori a palavra de Deus em sua ontologia. Então, Deus de certa maneira tem de si próprio em todas as coisas, inclusive aquelas coisas mais que a gente pensa, né, mais hediondas e absurdas, né? Então, se você vê, por exemplo, a célula morrendo, né, ou qualquer coisa do gênero, aquilo em sua estrutura é criada a priori da palavra do poder de Deus. Embora os homens possam manipular as coisas, né, e mexer na química das coisas, essas coisas são formadas a priori pela palavra de Deus, e os próprios homens, né, como tudo que existe, é formado da palavra de Deus e do poder de Deus, do sopro da boca de Deus. Isso significa que as coisas não têm status ontológico por si mesmo, em termo filosófico. Então, existe, agora, isso falando do ser, ontologia fala do ser. Então, o ser das coisas, como eu disse, tem como estrutura a priori a palavra de Deus e o poder de Deus. E não obviamente, Deus não é essas coisas, tá? Isso é fundamental para que nós glorificamos a Deus em tudo, inclusive naquelas coisas que nós achamos que não podemos glorificar a Deus, né? Então, vou dar um exemplo. Quando você aduba a terra, o adubo ele se torna fertilizante para aquela terra, para produzir fruto. Isso, né, glorifica a Deus, né? Mas o adubo não tem em si próprio poder. Agora, falando de causalidade, entendendo um pouco de deontologia, agora você vai entender. Ele não tem poder de si mesmo para ser a fertilização disso, né? Deus estabeleceu que fosse assim. Então, se você analisa com uma mente pura e sã, sem pensar em blasfêmia, esse adubo, essa coisa que tem sua ontologia a priori, tá? Foi criado pela palavra de Deus para esse propósito teleológico, que é fazer a fertilização, etc. Agora, nós, seres depravados, chamamos outras pessoas e xingamos de nome, por exemplo, ou até doutrinas, né, como o apóstolo Paulo diz, né, esterco, etc. Embora esse xingamento do apóstolo Paulo é santo, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é a coisa em si que foi criada que tem a pecaminosidade, digamos assim, né? Mas a pecaminosidade está na quebra da lei. Ou seja, todas as coisas são puras no sentido, ou seja, no ponto de vista da cosmovisão cristã, porque elas têm em sua estrutura original a criação divina. Agora, quando Paulo fala em Romanos 9 que Deus faz um vaso para a ira e faz um vaso para a misericórdia, ele diz que todas as características ruins do vaso de ira, ou seja, aquelas que fazem dele pecaminosas, vêm diretamente da mão de Deus. E isso se refere à metafísica, ou seja, Deus lidando com a ontologia das coisas que ele mesmo criou, coisas essas que têm como sua estrutura original a palavra de Deus e o seu poder, de maneira que Deus não é as coisas que ele cria. Agora, qual seria o problema no ponto de vista em Deus criar um vaso para a ira, ou dar características que seriam pecaminosas, digamos assim, para o vaso para a ira? Deus é santo, óbvio, mas não existe uma lei para Deus não fazer isso. Não existe. Ou seja, em termos de ontologia, de novo, assim como Deus faz e cria seres, né, que produzem dejetos, não existe nenhum problema metafísico em Deus fazer um vaso para a ira. Entende? Não existe problema nenhum filosófico na questão do autor do pecado em Deus criar um vaso para a ira. Não existe nenhum problema, nem ontológico, muito menos. E com o ontológico já mata tudo, porque é muito menos metafísico, como eu estou explicando desde o princípio. O que seria as características ruins do vaso, embora elas venham de Deus, elas não são Deus. Assim como o objeto que é criado, ou o ser que é criado, a criatura, ou o objeto em si, por exemplo, um cachorro e o vômito dele, não é Deus. Porém, Deus, com sua própria palavra, causa tanto um quanto o outro. E isso, Deus é a única causa de todas as coisas que acontecem no mundo. Primeiro, o problema nem estaria em Deus ser a única causa, assim como Deus é a única ontologia a priori, digamos assim, ou seja, a única substância original, real, tirada, digamos assim, ou doada por Deus à criatura,
de si próprio, a palavra dele e tal, assim também as características ruins que Deus causa na criatura, dela ter, por exemplo, elas vêm diretamente da mão de Deus e não há nenhum problema nisso. Então, se você olhar desde o princípio do vídeo, é um problema, digamos assim, que ninguém presta atenção, né? Por quê? Porque todos têm medo de lidar. Mas, como eu demonstrei aqui pela escritura, o problema ontológico é muito fácil de lidar com a Bíblia. E o problema metafísico, ou seja, daquilo que o vaso se tornar um vaso para ira ou se tornar um vaso para misericórdia, também é muito fácil de lidar de maneira filosófica. Ou seja, Deus causa as características ruins no vaso de ira e Deus causa as características boas no vaso de misericórdia. Agora, uma coisa interessante é que essas características não são de Deus, elas são do vaso. Assim como as características de um objeto que Deus cria não são as características dele. Embora em sua ontologia original, como eu mesmo estava explicando ali, ela tenha como substância a palavra de Deus, as características que esse objeto recebe do próprio Deus, né, não vem de si próprio. Então, vamos pegar aqui uma lesma, tá? Ela é feita, qual é a estrutura original de toda a criação? Hebreus 11:3, da palavra de Deus e do poder de Deus. Embora ela seja feita do poder e da palavra de Deus, a lesma, as características dela não são características de Deus a priori. Então uma lesma pode, de alguma maneira, né, com uma mente santa, iluminada pelo Espírito Santo, lembrar de algo da parte de Deus, mas a lesma, por si próprio, não é, embora ela seja uma revelação de Deus, ela também pode servir como revelação por meio de antítese. O que é uma antítese? É o contrário. Então, Deus não é como uma lesma, a gente pode dizer. Então, perceba a dificuldade da filosofia tomista em lidar com isso, e de toda a filosofia calvinista ortodoxa fracassada em lidar com essas questões. A estrutura original do ser e do objeto vem de Deus, mas as características que o objeto e que o ser recebe vêm de Deus, mas Deus não é as características do objeto, e já não é mais o objeto, embora o objeto seja formado em sua ontologia da palavra do poder de Deus. Essa distinção ontológica, ela é supra-necessária para que você entenda o problema do mal. Se você consegue entender isso, Deus cria uma lesma. As características da lesma vêm de Deus, a ontologia que a lesma recebe é estruturada pela palavra de Deus e pelo poder de Deus. Não existe uma ontologia, ou seja, uma outra natureza da qual a lesma é feita, a não ser da palavra do poder de Deus, ou seja, a priori ela recebe isso, características que vêm de Deus, porque Deus é o único Deus que existe, mas ela não representa, ou qualquer criatura, Deus em sentido direto, né? Então olhar para a criação ou para um objeto não vai me dar, obviamente, revelação total de Deus, e se eu tentar fazer isso eu vou cair numa blasfêmia evidente. Porém, não posso tirar do objeto, mesmo as características que eu não gosto dele, do objeto ou da criatura, seja uma lesma, um sapo, ou esterco, ou qualquer coisa, não posso dizer que as características ruins do esterco, do sapo, do objeto, venham de si próprio e não de Deus. Não posso dizer que foi Deus que deu essas características ruins para essa criatura. Não. Veio de Deus. Veio das mãos e do poder dele, e tem sua estrutura original, né? Deus como base ontológica, né, disso. Todavia não é Deus, obviamente, e não representa Deus em si próprio. Da mesma forma, o apóstolo Paulo ele dá com um vaso de ira, um vaso de misericórdia, agora em um nível metafísico. Esse vaso passa a se tornar uma coisa ou outra, mas ele não é Deus. A mesma coisa quando você lê textos como Ezequiel 18, 23 e 33, 11, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como que você vai lidar com esse texto agora, sendo que Deus odeia o réprobo? Porque prazer, mesmo que ele esteja falando em um sentido, digamos assim, preceptivo, prazer
se refere a algo que uma pessoa tem ou não tem, né, essa afeição. O que é o prazer? O prazer seria, né, aquele deleite, aquela, digamos assim, quando você tem prazer em algo, um desejo íntimo que aquilo aconteça, né? Ou um desejo afetivo que aquilo aconteça. Então, quando a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, a pessoa dispara aí, não, Deus não pode ser aquele que odeia o réprobo. Não pode ser aquele que odeia o réprobo. Mas duas coisas são necessárias para entender esse texto. Primeiro, o ímpio ali é tanto o justo quanto o injusto, porque ele aquele texto é uma chamada geral, tanto para aquele que é réprobo quanto para aquele que não é. Então, tanto eleito quanto réprobo, Deus não tem esse prazer na morte deles, o ímpio, né? Por que eu digo isso? Porque Deus está chamando arrependimento e Ele vai dar o arrependimento só aos seus eleitos. Segundo ponto é que quando você percebe que deleite ali, a mesma coisa com a palavra arrependimento. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra arrependimento, né, ou seja, está sendo usado no mesmo sentido que o homem. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, Deus não se arrepende como homem. E Deus não mente no sentido em que Deus não descumpre as suas promessas. É esse sentido que o texto está falando ali. Porém, a Bíblia diz que Deus, se algum profeta for enganado, Deus enganou esse profeta. Ezequiel 14:9. Ou seja, Deus não mentir, tem referência não ao poder metafísico dele, causar alguém se enganar ou não, mas em ele não descumprir as suas promessas. E Deus não se arrepender, né, significa que Deus não é como um homem que se arrepende quando promete alguma coisa. Se você ler o contexto de Números 23, de 1 Samuel, é isso que ele está falando. Então, quando Deus promete algo e quando Deus decide algo, realmente ele não se arrepende e não mente. É esse sentido, porque Deus é coerente consigo mesmo. Então, quando Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, da mesma forma, ele não tem o mesmo prazer que um homem tem, né? Ou seja, na morte de um ímpio. Então, por exemplo, nós muitas vezes desejamos que os ímpios pereçam e morram, né, nos seus pecados, no sentido de ódio passional, ok? Nesse sentido de prazer passional, ou seja, nós queremos ver o cara pagando pelo crime, né? Nós queremos, mas não só queremos ver ele pagando pelo crime, como nós temos prazer que ele pague pelo crime. Só que isso mina a graça de Deus, porque todos os homens pecaram, e se todos pagarem pelo crime, então todos vão para o inferno. Inclusive o contexto tanto de Ezequiel 18 e Ezequiel 33 está falando de justiça pessoal da pessoa, ok? Então, obviamente, Deus não tem esse prazer, né? O prazer que ele tem de destruir uma outra pessoa simplesmente porque ela pecou. Então ele está falando um sentido preceptivo. Agora, isso não significa que num nível, humano, Deus não tenha. Por exemplo, em Deuteronômio 26:63 é dito que Deus teria prazer em destruir aqueles que quebrarem as suas leis. E em 1 Samuel 2:25 é dito que Deus queria matar os filhos de Eli. Então, não significa que Deus não tenha a intenção de destruir muitos ímpios, que ele faz como vaso de ira para isso, né? Então alguns podem dizer, não, mas Deus passa a ter o prazer em destruí-los porque eles quebram a sua lei. Porém, ali em Ezequiel, as pessoas tinham quebrado a sua lei e Deus estava chamando eles de novo ao arrependimento. Estava chamando de novo ao arrependimento. Então, isso não está no mesmo sentido, assim como arrepender, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem, não está no mesmo sentido de arrependimento nos outros textos bíblicos, né? Então é fácil de lidar com vários textos bíblicos, precisa muito da luz, iluminação do Espírito para isso, né? E algumas coisas são muito óbvias, né? Por exemplo,
Se a Bíblia fala de maneira clara que Deus dá o arrependimento e que Deus faz o vaso para ir e que Deus não escolhe todas as pessoas, é evidente, por necessidade lógica, que Deus não quer salvar todas as pessoas. E se é evidente que Deus não quer salvar todas as pessoas, que Deus fez os vasos para a ira, significa que Deus não ama essas pessoas no mesmo sentido salvífico. Porém, a Bíblia ensina que a benignidade e a bondade de Deus, juntamente com a sua misericórdia, estão sobre todas as suas obras em um sentido. Em que sentido? Em que Deus é aquele que dá a vida a todos os homens. Então, nesse sentido, sim. Mas, no sentido salvífico, não. Então, Paulo está nos levando a um nível mais alto de revelação, ali em Romanos 9, tá? Mais alto, ok? Então, eu vou deixar esse vídeo salvo, tá? Fique na paz. Vai ficar aqui, eu vou postar no meu canal